Louvado ao Senhor. Aqui no livro de São Mateus, o capítulo 24, o versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximara dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. E ele, porém, lhe disse: Não, vedem, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Louvado ao Senhor. O templo em Jerusalém era um templo muito bonito e muito grande. O rei Salomão fez ele, porque o rei Davi queria fazer, mas Deus não aceitou o rei Davi fazer, porque o rei Davi foi um homem sanguinário. Mas Deus disse para o rei Davi que o rei Salomão ia fazer, e o rei Salomão fez. Um templo muito bonito. Tinha muito ouro no templo que o rei Salomão fez. Muito bonito. Mas depois que o rei Salomão morreu, como muitos anos depois, quando o Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu o Judá, ele destruiu o templo. Ele pôs fogo no templo de Deus que o rei Salomão tinha feito e destruiu o templo. Mas porque o povo de Deus pecaram contra Deus. Se uma pessoa pecar contra Deus, que segue Deus, aquela pessoa peca, aquela pessoa não tem força para vencer o seu inimigo. E Deus não livra aquela pessoa da mão dos seus inimigos, porque aquela pessoa está em pecado contra Deus. Aquela pessoa se tornou um inimigo de Deus. E Deus não defende o seu inimigo. Glória a Deus. E o povo fizeram o templo da mesma maneira que era antes, que o rei Salomão tinha feito. Nos tempos de Jesus, o templo ainda estava feito. E os discípulos mostraram para Jesus o templo, que jeito era ele, que era muito grande e muito bonito. Mas falou assim Jesus: não fica, vocês não estão vendo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Depois que Jesus voltou para o céu, o imperador de Roma quis botar uma estátua dele dentro do templo. E o povo de Israel não aceitaram. E ele derribou o templo novamente. Ele destruiu o templo. Cumpriu a palavra de Jesus. Que falou assim: Jesus, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E o imperador de Roma destruiu o templo, porque ele ficou zangado que o povo de Israel não aceitaram colocar a imagem dele dentro do templo. Porque Deus falou que adora em uma escultura é réu de morte. Adorar só o Deus que ele criou, só o Deus que ele formou, porque ele é rei nos céus e na terra e ele não tem fim, ele é eterno. Deus abençoa. Amém.